Ela errou o documento mais uma vez, nos mesmos casos, e ainda errou mais, e ainda disse que estava dando uma força para a gente, agilizando o processo, que a gente deveria ficar calmo, quieto por conta disso. Depois que cancela a certidão de nascimento do seu filho, o que você precisa fazer? Olá família, sou Sidney, sou pai do Bruno por meio de adoção, junto com meu esposo Gabriel. E nesse canal eu venho contando passo a passo desde quando nós pensamos e decidimos adotar. Então nós vamos contando todo esse processo, toda essa viagem, essa jornada que é adotar o Bruno. Então eu gostaria de te pedir o apoio, de seguir, de comentar, de compartilhar para que outras pessoas consigam entender esse processo, ter menos preconceito ou que apoie as pessoas a adotar também. Então dá o like, comenta, compartilha, segue, porque é muito importante para esse canal chegar a mais outras pessoas. A gente teve que ir ao cartório onde nosso filho foi registrado. Tem gente que é feito pelo fórum. Eu não sei dizer o porquê que o fórum fez isso com a gente, né? Porque que eles deram papel para que a gente fosse ao cartório. Talvez para ser uma questão mais rápida ou para não ter trabalho, enfim, não sei. Eu sei que eles nos deram um papel físico e nós tivemos que ir viajar 5 horas até o cartório onde nosso filho foi registrado para poder pedir ao cancelamento da certidão de nascimento. No fórum da minha cidade disseram que tudo ia ser feito lá no cartório. Só que depois, na petição inicial, que a gente leva também, estava escrito que era para cancelar nesse cartório, a gente voltaria para a nossa cidade e faria o pedido da certidão de nascimento na nossa cidade. De certo modo, isso é muito bom, porque qualquer problema que dê, a gente está perto, né? Tem um cartório perto ao qual vai ser feito o registro para poder recorrer. Mas, todavia, a gente tem um parêntese aí. Nós pegamos o ofício que o cartório entregou junto com a cópia da documentação e levamos para o nosso cartório, o cartório da nossa cidade. E deixamos correr a questão. Lá no cartório disse que ia levar 30 dias, ou até menos, mas o prazo seria de 30 dias, para a certidão do nosso filho ficar pronto. Mas se ficasse pronta antes, eles entrariam em contato. Quando nós casamos, a transcrição do nosso casamento eu acho que ficaria pronta em 15 dias. E em 4 eles nos ligaram dizendo que estava pronto. Por curiosidade, eu entrei no processo, que já estava tido como arquivado e encerrado, e vi que foi reaberto, havia sido reaberto, e esse ofício do cartório da cidade onde o nosso filho nasceu tinha sido anexado. E tinha sido feito um novo mandado para fazer a nova certidão de nascimento do nosso filho. Só que dessa vez o endereçamento era o cartório da minha cidade. Então, como gato escaldado tem medo até de água fria, eu fui ler esse mandado. E mais uma vez o fórum, né, a pessoa que escreve esse mandado errou. Colocou o Gabriel como mãe, os pais do Gabriel como avós maternos e errou o nome do meu pai. Pegou o meu nome e colocou no nome do meu pai e ainda trocou as letras. Do Sidney, que o meu nome tem Y no Si e no Ney. Também Y colocou I no primeiro nome do meu pai e colocou Júnior, porque eu também sou Júnior. Quando eu vi isso, eu já logo avisei para o Gabriel, porque se estava interessado para o cartório, esse documento iria para o cartório. E se fosse feito mediante ao que o juiz assinou, porque estava assinado pelo juiz, isso poderia vir errado. E aí ia ter um transtorno de modificar essa certidão de nascimento e eu não sei como que ia ser essa parte. Então, como o Gabriel estava na rua, eu pedi para ele passar lá na vara, para poder verificar como é que faz para poder alterar isso ou se teria alguma questão. Já que o certo da primeira vez que nós levamos para a cidade do nosso filho estava certinho. Só que Gabriel passou primeiro no cartório e falou que, por mais que a gente tenha levado o documento, ele ia esperar o mandado da vara, que estava errado. Então, Gabriel fez o quê? Foi lá na vara. Nisso, o nosso processo está pela Defensoria Pública, porque é um custo muito alto ter um advogado. A gente tinha visto, estava mais ou menos 8 mil, mais as despesas, caso seja necessário.
Eu mandei um e-mail no aplicativo da Defensoria Pública explicando o que aconteceu, porque foram 2 vezes que eles erraram o gênero do Gabriel, botando ele como mãe, os avós maternos, mais a questão do nome do meu pai. Então, o copia e cola ali foi muito mal feito, né? Aproveitou um mandato que já estava pronto e só colocou os nomes, e como era geralmente é mãe, vai mãe mesmo. E solicitando que seja acertada essa questão. Eles responderam no mesmo dia dizendo que eles iam acertar. E o Gabriel foi lá na vara. Ele foi atendido por 2 pessoas, uma tentando resolver e a pessoa que escreveu errado as 2 vezes. E Gabriel falou que foram as 2 vezes que estava errado. A pessoa, além de não assumir que errou o nosso mandado, ainda jogou na cara do Gabriel que estava fazendo um favor adiantando, como se tivesse dado uma mãozinha para esse processo sair logo. Na verdade, não, porque ela estava fazendo o trabalho dela, né? Só que ela não verificou o trabalho que ela fez, porque nos documentos do nosso processo constam, né, tem a nossa cópia da identidade, eles pedem cópia da identidade por conta disso. Tem falado no processo que são 2 pais, né? A gente está constantemente lá e na hora de fazer a documentação faz errado e ainda para falar para a gente que não assumiu o erro, né? Foi um equívoco, mas que a gente ficasse quietinho porque estava adiantando o nosso lado. Não é isso que funciona. E por azar nosso, parece que a juíza tirou a semana anterior do feriado, que agora vai ser da Páscoa, para tirar folga. Então não tem um juiz para poder assinar e falou que seria somente na semana após a semana, né, porque tem feriados aí, então vão enforcar na semana após desse feriadão estendido que vai ter na semana que vem. Então quer dizer, nós vamos ter que esperar 2 semanas provavelmente, se isso não sair até sexta-feira. Hoje entrou a petição da Defensoria Pública falando sobre a questão do erro e pedindo e exigindo, na verdade, que fosse reparado esse erro que foi cometido pela pessoa, né? É um absurdo, eu acredito ser um absurdo, porque se fosse a gente errando com alguma coisa, eles logo iam chamar a atenção, ou o processo não ia andar, e quando são eles que estão errando, né, e erram 2 vezes o mesmo erro, ainda pior o erro, acredita que a gente tem que ficar quieto porque é um serviço gratuito, que na verdade não é, porque a gente paga imposto e isso faz o pagamento deles também, né? De uma forma irrisória o imposto vai para eles da nossa parte, mas está ali, o serviço público não é um serviço gratuito, é um serviço pago pelos nossos impostos. Isso está me deixando muito indignado, porque a gente tem bastante coisa para poder fazer e depende dessa questão. Tem a questão emocional do Bruno também, porque ele está esperando, aguardando, e cada vez que tem um atraso disso, né, dessa questão que é por parte do fórum, porque a gente está indo tudo certo, quando tem um atraso desse, é mais tempo que a gente vai tomar, é mais a expectativa do garoto, do nosso filho, vai se frustrando. Eu sei que a gente precisa lidar com as frustrações, precisa ensinar o que é frustração, mas tem coisas que podem ser modificadas e não prejudicadas se a pessoa que estava responsável por preencher o formulário fizesse seu trabalho e conferisse o trabalho que é feito. Bom, pessoal, essa é o que aconteceu com a gente. Agora a gente vai aguardar para saber o que vai acontecer, né? Quanto tempo vai demorar, porque como teve a chamada de atenção da Defensoria Pública, pode ser que a pessoa faça pouco caso e ralente esse processo. Mas, de qualquer forma, na próxima semana, na segunda, terça-feira, já estarei lá para poder perguntar quanto tempo vai demorar, porque isso não foi um erro nosso, então eles têm que reparar da forma que eles puderem, porque a gente precisa de tempo, porque a gente tem muita coisa para fazer, que está incluída nos autos, né, os nossos planos, o que a gente precisa, da rapidez que a gente precisa, para ter essa questão toda dessa demora através dos erros das pessoas que não reconhecem o que fazem de errado, o que não conferem os seus trabalhos, que trata de ações judiciais. Enfim, muito obrigado por ter essa escuta. Espero que, se você estiver no processo de adoção, leia muito bem, entenda seus direitos e corra atrás, faça valer, para que você não passe por aquilo que a gente está passando. Que esse é o intuito desse canal.